Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 4. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E se você quiser assistir aos vídeos antes deles serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, tem um link na descrição do vídeo. Eu publico os vídeos lá primeiro, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. E na descrição do vídeo também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais. Depois dá uma olhadinha lá. Agora, vamos às atividades. Neste vídeo vamos falar sobre o sólido geométrico chamado prisma. O prisma é delimitado por duas bases paralelas, que são polígonos congruentes, e também pelas faces laterais, que são paralelogramos. Os prismas podem ser classificados de acordo com suas bases. Por exemplo, nesse prisma que você está vendo aí, as bases são pentágonos, então esse prisma é chamado de prisma pentagonal, só que os prismas também podem ser classificados de acordo com outro critério. Quando as arestas das faces laterais são perpendiculares às bases, a gente classifica o sólido como prisma reto, e nesse caso as faces laterais são paralelogramos retângulos. Agora, quando as arestas das faces laterais não são perpendiculares às bases, o sólido é classificado como prisma oblíquo. Essa imagem mostra aí a planificação do prisma pentagonal que a gente estava vendo. Tipo, o sólido foi desmontado, foi aberto, e aí a gente tem a planificação. E já que o prisma é formado por superfícies planas, nós vamos falar sobre as áreas dessas superfícies agora. A área da base é a área de um dos polígonos, que são aí as bases. No caso desse prisma, as bases são pentágonos, então a área da base seria a área de um dos pentágonos. A área lateral é a soma das áreas das faces laterais, que são os paralelogramos ao redor do prisma. E no caso do prisma reto, vamos lembrar, esses paralelogramos são retângulos. Agora, a área total é a soma das áreas das duas bases e de todas as faces laterais. Então, bem tranquilo, né? Agora, como que a gente pode calcular o volume de um prisma? O volume V de um prisma é o produto da área de uma base pela altura desse prisma. Ou seja, a gente pega a área de uma das bases e multiplica a medida dessa área pela altura do prisma. Nessa fórmula aí, a altura está representada pela letra H. Vamos resolver o exemplo 1. Considere um prisma reto de base triangular regular, ou seja, o triângulo possui todos os lados com medidas iguais e todos os ângulos também são congruentes, com a altura H igual a 5 cm e a aresta da base medindo 2 cm. Sobre esse prisma, determine as medidas da letra A, área da base. Aqui ao lado a gente pode ver a representação de um prisma triangular aí para a gente entender melhor. O texto diz que a base é um triângulo regular, que é a mesma coisa de dizer que o triângulo é equilátero. E existe uma fórmula específica para calcular a área de um triângulo equilátero. Então, a área da base vai ser L² vezes raiz de 3 sobre 4. Aí a gente substitui a letra L pela medida da aresta da base triangular, que é de 2 cm. 2² é igual a 4. E aí, simplificando, a gente tem raiz quadrada de 3 cm². Essa aí é a área de uma das bases triangulares. Letra B. Determine a área lateral. Esse prisma tem 3 faces laterais que são retângulos porque o prisma é reto. E as dimensões desses retângulos são 2 cm e 8 cm. Então, a área lateral é igual a 3 vezes a área de um retângulo. A área de cada retângulo é 10 cm² e o triplo de 10 cm² é 30 cm². Essa aí, então, é a área lateral do prisma. Agora a letra C, determine a área total. Aí a gente precisa fazer o quê? Somar 2 vezes a área da base, porque nós temos duas bases, e somar também a área lateral. Então a área total vai ser 2 raiz de 3 mais 30 cm². E letra D, determine o volume. O volume do prisma é igual à área de uma base vezes a altura. A área de uma base é raiz quadrada de 3 e a altura é 5. Aí, escrevendo com a unidade certinha, o volume do prisma é igual a 5 vezes raiz de 3 ou 5 raiz de 3 centímetros cúbicos. Segundo exemplo, considere um prisma reto cuja base é um trapézio isósceles. Observe as medidas na figura e determine a medida de seu volume.
O prisma é esse que você está vendo agora aí. E o volume dele é igual à área da base vezes a sua altura. Então, nós vamos começar aí calculando a área da base. Essa aí é a fórmula da área de um trapézio, tá? Base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. A base maior do trapézio mede 7 centímetros, a menor 5 centímetros e a altura 3 centímetros. Aí, desenvolvendo os cálculos, a gente tem ali 7 mais 5 é 12, 12 vezes 3 dá 36, e 36 dividido por 2 dá 18. Então, a área da base desse prisma é igual a 18 centímetros quadrados. Então, agora que a gente já sabe a área da base, vamos terminar o cálculo do volume. O que a gente precisa fazer? Só multiplicar a área da base por 15, que é a altura do prisma. 18 vezes 15 dá 270, então o volume do prisma é igual a 270 centímetros cúbicos. E agora nós vamos falar sobre a diagonal de um paralelepípedo retângulo, que também é um tipo de prisma. A gente vai ver uma fórmula que nos permite calcular a medida da diagonal, que nessa figura aí está indicada por aquele segmento de reta azul e pela letra D maiúscula. Acompanhe aí comigo. Nós vamos começar aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo GEF, que é o triângulo retângulo vermelho ali da base do paralelepípedo. Nesse triângulo, A e B são catetos e D é a hipotenusa. Então, D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Agora, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo FGH, que é esse triângulo retângulo azul. Nesse novo triângulo, o lado indicado com a letra D em maiúsculo é a hipotenusa, e os outros dois lados que estão indicados com as letras C e D em minúsculo são os catetos. Então, o D maiúsculo ao quadrado é igual a C ao quadrado mais D minúsculo ao quadrado. Só que lá no triângulo vermelho a gente encontrou uma relação para D minúsculo ao quadrado. Você lembra? Olha lá. D minúsculo ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. A gente viu isso agora. Então, a gente substitui D minúsculo ao quadrado por A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí, colocando em ordem alfabética, só para ficar mais fácil da gente lembrar, e também tirando a raiz quadrada, nós vamos ter D maiúsculo é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa aí é a fórmula para a medida da diagonal de um paralelepípedo retângulo. Bem tranquilo. Eleva ao quadrado cada uma das dimensões do paralelepípedo, depois soma e no final tira a raiz quadrada dessa soma. Prontinho, essa aí é a medida da diagonal. Vamos aplicar isso no exemplo. Quanto mede a diagonal de um paralelepípedo reto-retângulo de dimensões 6 cm, 8 cm e 10 cm? É só aplicar a fórmula, como a gente acabou de ver aí, vai ficar raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Você viu? Nós só elevamos ao quadrado cada uma das dimensões, somamos, tiramos a raiz. Agora, quanto que dá aí esses valores que estão dentro da raiz? 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64 e 10 ao quadrado é 100. Então, a medida da diagonal é igual a raiz quadrada de 200. Só que raiz quadrada de 200 não é um valor exato, mas a gente pode simplificar o radical. Então, a medida da diagonal vai ser igual a 10 raiz quadrada de 2 centímetros. Número 1. Calcule a área total de um prisma reto cuja base é um triângulo retângulo de lados medindo 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros e cuja altura mede 8 centímetros. Aqui a gente vê uma representação desse prisma com as medidas indicadas. A área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2 vezes a área da base é igual a 2 vezes a área do triângulo retângulo. E a área do triângulo retângulo é a metade do produto dos catetos desse triângulo. E aí, desenvolvendo os cálculos, então, a gente tem 3 vezes 4 dá 12, e aí, simplificando, nós temos que a soma das áreas das bases é igual a 12 centímetros quadrados. Então, agora nós vamos calcular a área lateral. São 3 retângulos com altura de 8 centímetros, mas cada um dos retângulos tem uma medida de base diferente. Um deles, a base mede 3 centímetros, no outro 4 centímetros e no outro 5 centímetros. Nós vamos aí somar as áreas desses 3 retângulos. Então, nós vamos ter que a área lateral vai ser igual a
24 mais 32 mais 40. E somando isso aí, a gente vai ter 96 centímetros quadrados. A área total é a soma dos valores que a gente encontrou nos passos anteriores. 12 mais 96, e essa soma aí é igual a 108 centímetros quadrados. Essa, então, é a área total do prisma. Número 2. Um paralelepípedo reto-retângulo cuja altura mede 8 centímetros tem por base um quadrado de área medindo 36 centímetros quadrados. Qual é a medida de sua diagonal? Aí você pode ver a representação desse prisma. As arestas da base, elas medem 6 centímetros cada uma, porque a atividade, o texto diz que a base é um quadrado de área de 36 centímetros quadrados. Essa aqui é a fórmula da diagonal do prisma, e nós vamos substituir A, B e C pelas dimensões do prisma, que são 6, 6 e 8. Veja aí. Vamos fazer agora as continhas aí. 6 ao quadrado dá 36, 6 ao quadrado dá 36, esses dois cálculos aí para as duas primeiras dimensões, e 8 ao quadrado é 64. Então, a diagonal é igual a raiz quadrada de 136. 136 não é uma raiz quadrada que tem valor exato, mas dá para a gente simplificar esse radical. E simplificando, então, fica 2 raiz quadrada de 34. Essa é a medida em centímetros da diagonal desse prisma. A número 3, uma questão do Enem, de forma resumida, o que a gente tem que fazer é calcular o volume do silo e depois dividir o volume por 2 metros cúbicos para saber quantas toneladas de forragem cabem no silo. A altura do silo é de 2 metros, que é também a altura da base, que tem formato de trapézio. O comprimento do silo mede 20 metros. A largura do topo, que é a medida da base maior do trapézio, é igual a 6 metros. E a largura do fundo do silo é de 5 metros, porque o texto diz que para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 metro a mais do que a largura do fundo. Já que a altura é de 2 metros, então a diferença entre a largura do topo e a do fundo tem que ser de 1 metro. Como a do topo mede 6 metros, a do fundo, então, 5 metros. Vamos começar calculando a área da base, que, como a gente viu, é um trapézio. Essa aí é a fórmula da área de um trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura, tudo dividido por 2. E aí eu substituí o B maiúsculo por 6, que é a medida da base maior do trapézio. Substituí B minúsculo por 5, que é a medida da base menor do trapézio. E substituí a letra H pela altura do trapézio, que é de 2 metros. 6 mais 5 é igual a 11. E aí, simplificando, nós temos a medida de 11 metros quadrados para a área da base. Para determinar o volume do prisma, agora a gente multiplica a área do trapézio, que a gente acabou de encontrar, pelo comprimento do silo. Então, o volume vai ser igual a 11 vezes 20. 11 vezes 20 é igual a 220 metros cúbicos. Esse aí, então, é o volume do prisma. E aí, dividindo 220 por 2, o resultado dá 110. Isso significa que a quantidade máxima de forragem que cabe no silo é de 110 toneladas. Então, a resposta correta é a letra A. Na número 4, nós precisamos calcular a medida máxima que x pode ter, de acordo com os padrões permitidos pela ANAC. Vamos dar uma olhada nessa planificação do prisma aí, e a gente precisa lembrar que o prisma tem 3 dimensões. E para resolver o problema de forma correta, a gente tem que imaginar essa caixa fechada, sem estar planificada. Assim, a gente vai ter a medida de 2 dimensões, e a terceira medida vai ser a medida que está indicada aí por x. Fazendo isso, nós vamos ver que essas 2 dimensões que eu marquei agora medem 24 centímetros. Só que a gente tem uma medida inteira ali que está indicada por 90 centímetros. Então, descontando essas 2 medidas de 24 centímetros, nós vamos ter uma de 42 centímetros para o comprimento ali daquela parte central. Além disso, essa outra dimensão que eu estou marcando agora vai medir x centímetros. Então, as dimensões desse prisma são 24 centímetros, 42 centímetros e x centímetros. A soma das medidas dessas dimensões tem que ser no máximo de 115 centímetros, por isso que eu coloquei que a soma tem que ser
menor ou igual a 115. E fazendo a subtração aí no segundo membro, a gente encontra x menor ou igual a 49 centímetros. Portanto, a resposta correta é a letra E, 49. Na número 5, nós precisamos descobrir quantos minutos a torneira levará para encher completamente o restante do depósito, sabendo que foram 8 minutos para encher ali a metade da parte de baixo. Nós vamos indicar por x a medida da aresta do cubo de cima que está compondo o depósito. Então, o volume desse cubo de cima é x elevado a 3. O texto diz que a aresta do cubo da parte de baixo mede o dobro da medida da aresta da parte de cima. Por isso eu indiquei por 2x. Então, o volume do cubo da parte de baixo vai ser 8x elevado a 3. Então, o volume total do depósito é 9x elevado a 3. O texto diz que em 8 minutos metade da parte de baixo foi cheia, ou seja, 4x ao cubo, é a metade do volume da parte de baixo. Então, para encher o restante do depósito, ocupando um volume de 5x elevado a 3, já que o depósito tem um total de 9x elevado a 3 para volume, qual será o tempo gasto para isso? Eu indiquei esse tempo com a letra Y. Agora é só a gente resolver uma regra de 3 simples. Ó. Vamos montar essa proporção. 8 está para y, assim como 4x elevado a 3 está para 5x elevado a 3. Dá para a gente cancelar aí o x elevado a 3 no numerador e no denominador da segunda razão, e aí fazendo aquela multiplicação cruzada, a gente tem 4y igual a 8 vezes 5. 8 vezes 5 é igual a 40, e aí dividindo os dois membros da igualdade por 4, a gente encontra y igual a 10. Esse aí é o tempo em minutos que a torneira vai levar para encher o restante do depósito. Então, a alternativa correta é a letra B. Na número 6, o objetivo é encontrar uma embalagem apropriada para guardar o doce, evitando que ele seja deformado e também considerando o menor desperdício de espaço na caixa. Nós vamos ver quais são as dimensões ideais aí para essa caixa, então. Como a caixa vai ser um bloco retangular, o comprimento dela tem que ser um pouco maior do que 7 centímetros, porque aí o doce não vai ficar arrastando na hora de ser armazenado. E a mesma coisa deve acontecer com a medida da largura. Agora, a altura tem que ser um pouco maior do que 9 centímetros, porque aí a gente considera a altura do bolinho mais a da cobertura, aí não vira ali uma meleca na hora que a caixa é fechada. Só a caixa 1 e a caixa 5 não ficariam muito boas, porque as duas têm a altura exata de 9 centímetros. Então a cobertura provavelmente ia ficar em contato com a tampa, isso não seria legal. As outras opções de caixa, cabe ali um bolinho e ainda sobra espaço, só que as dimensões da caixa 2 são muito maiores do que as do doce, então ia desperdiçar muito espaço. E a caixa 3 tem uma altura exagerada de 16 centímetros, não precisa disso tudo. Aí se você olhar bem, então, você vai ver que a melhor opção é a caixa 4, porque as dimensões estão mais próximas das dimensões do doce. Então ele vai caber dentro da caixa, não vai ficar ali esfregando nas paredes da caixa e praticamente não vai ter desperdício de espaço. Então, a resposta correta nesse caso é a letra D. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 4. Reforçando o que eu disse lá no início, na descrição há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também para se inscrever no meu canal no Telegram. Se você gostou desse vídeo e, claro, se quiser, compartilhe com outras pessoas. E se quiser receber um aviso sempre que um vídeo novo for publicado, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!